Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. O nosso trabalho, nosso encontro, Mensageiro Fraterno. A ideia, sim, é trazer mensagens, é trazer algumas informações importantes que façam parte do nosso trabalho de desenvolvimento pessoal, crescimento, entendimento, enfim, de levarmos adiante a nossa proposta de existência material no sentido de conquistarmos em nós realmente o que nós gostaríamos de conquistar. A paz, a harmonia, a tranquilidade, a certeza de que estamos seguindo num bom caminho e fazendo sim o nosso trabalho. Nesse momento, gostaria de pedir a você que se concentre nesse instante. Vivermos o momento presente exige uma ação. A ação de focar nesse momento, focar em você agora. Você pode começar a fazer isso através da sua respiração, percebendo a respiração. Eu sei que você está respirando, mas perceba como ela está. Se está uma respiração curta, se é uma respiração mais abdominal ou mais superior aqui na região superior do tórax. Perceba como está. Tenha um pouco de atenção em relação a isso. Se você nesse momento se percebe com um certo grau de agitação, eu gostaria que nesse momento você relaxasse através da respiração. Compreenda algo importante nesse caminho, que é o que você pode fazer e realizar na sua vida depende da sua atuação direta sobre o que você gostaria. Por exemplo, se você tem alguma questão importante relacionada a uma pessoa determinada, não é nesse momento que você vai resolver essa questão, mas sim em contato direto com essa pessoa. No momento oportuno, no momento que você combinar, no momento que você desejar entrar em contato com essa pessoa, aí sim, você vai conseguir fazer com que alguma solução venha para resolver a questão que você deseja. E nesse momento, o momento presente, momento onde você não está em contato com essa pessoa, essa situação, seja lá o que for, mas que você, nesse momento, aproveite esse instante para, de alguma forma, trabalhar em si paz, harmonia, para que você chegue nesse encontro, para que você tenha a oportunidade de receber, por exemplo, intuições para encontrar o melhor caminho. É isso que nós, através da concentração, da meditação, do silêncio, conseguimos ao longo das nossas experiências. Percebermos melhor as coisas como elas estão. E não simplesmente ficarmos numa dinâmica de ordem, de padrão repetitivo de comportamento e assim nada muda na nossa vida. Se você quiser fazer mudanças específicas, mudanças importantes, mudanças profundas, isso passa por você. O conhecimento te ajuda? Ajuda, mas não é o conhecimento que resolve. São as ações mediante o conhecimento que você tem, juntamente com o conhecimento que você tem. Ações específicas, direcionadas. Aí sim nós podemos fazer a gestão e o desenvolvimento daquilo que realmente importa no nosso caminho. Mudanças, sempre muito importantes. Nosso tema de hoje está relacionado com um daqueles 3 aspectos que eu havia comentado no primeiro vídeo deste mês de dezembro, onde nós temos aqui a oportunidade de percebermos que um dos temas que são significativos nesse processo de desenvolvimento nosso está associado aos relacionamentos. Relacionamentos de uma ordem geral, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento social, relacionamento afetivo. Quando eu falo afetivo, estou me relacionando a casais, ok? Existe afeto nos outros relacionamentos também, não tenha dúvida. Você pode sentir amor, você pode sentir carinho pelas pessoas com as quais você convive ou não.
dependendo da situação. E os nossos desafios são esses: vencermos essas demandas que surgem ao longo do caminho nas relações. O relacionamento, que eu diria, o relacionamento de casal, o relacionamento afetivo, vamos dizer assim, são relacionamentos onde os impactos disso ao longo do nosso caminho são significativos. Ou qualquer tipo de relacionamento que envolva alguma emoção, algum sentimento mais forte, são significativos. Nós percebemos que uma série de problemas ao longo de reencarnações se dão por conta de não sabermos lidar com as relações. Por exemplo, relação com sócio, relação com interesses particulares envolvendo pessoas. Por exemplo, se você tem muito dinheiro e você precisa de uma determinada área, você invade essa área, expulsa as pessoas dessa área, que ali seriam a área dessas pessoas, e você domina isso através da força, através do seu poder, isso aí não seria um bom relacionamento com essas pessoas. Aí nós estaríamos atendendo apenas às necessidades de ordem individual. Isso é um fato que acontece, isso nos nossos dias, ainda no momento presente, e na nossa história nós estamos recheados de uma série de exemplos para falar sobre isso. Na antiguidade, para se manter o status, né, de padrão, um padrão de equilíbrio, um padrão de harmonia, um padrão daquilo que seriam os costumes de uma determinada população ou de um povo, era necessário a invasão de outros povos para a pilhagem, para pegar seus recursos, para dominar mais terras, para ter mais animais, para ter mais escravos, mão de obra, na verdade, né? Só que na época escravos, onde nesse sentido você mantinha o seu povo em harmonia, você mantinha o seu povo em equilíbrio, enquanto que o outro povo caía em desgraça. Quer dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido ter, de fato, a minha felicidade em cima da cabeça dos outros. Não faz sentido eu querer ter interesse numa determinada área, expulsar essas pessoas por interesse único e exclusivamente meu, financeiro, econômico. Não faz sentido. Quando eu falo não faz sentido, estou me referindo a quando temos consciência sobre o impacto daquilo que eu causo nas outras pessoas. No contexto afetivo, quantas pessoas não ficam nas relações ou tentam dominar pessoas por conta dos bens que essa pessoa tem? Basta ver relatos de pessoas que ganharam na loteria, o quanto outras pessoas acabam meio que assediando quem é o ganhador para poder obter algum tipo de recurso, ou até cometendo crimes para poder adquirir, ou poder pegar aquilo que foi ganho por uma outra pessoa. Então, essa dinâmica com a qual nós convivemos, essa necessidade de despertarmos para algo diferente, além do poder material, além dos bens materiais, além das questões de ordem mais imediata. Nós sabemos hoje que somos espíritos numa jornada de crescimento e evolução. Se nós temos relacionamentos com outras pessoas, é aí onde nós vamos encontrar os recursos necessários a serem desenvolvidos em nós. Por exemplo, a paciência. Quem é que dentro de um relacionamento não tem que ter paciência com outra pessoa? Quem é que não tem que ter entendimento, compaixão e dessa forma construir em si uma forma diferente de saber lidar? Perdão também, perdão faz parte da lista. São esses os elementos que compõem as habilidades, os recursos que precisamos desenvolver em nós. Então, quando alguém diz assim, mas eu quero encontrar a pessoa dos meus sonhos, meu príncipe encantado, minha princesa encantada, eu diria, isso não existe, isso é apenas uma ilusão. É a minha alma gêmea, a tampa da minha panela, coisas do tipo, sabe? Então, esse tipo de infantilidade, de imaturidade existe com muita frequência.
existem as almas gêmeas? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Quero entrar no mérito daquilo que eu busco com consciência. Se de repente eu quero ter um relacionamento bacana e tem um relacionamento que não é tão legal, o que você faz? O que eu faço para poder melhorar essa relação hoje? E é lógico que você tem que perceber que isso aí é uma via de duas mãos. Tem que ter uma troca. A pessoa ela tem que ter consciência sobre aquilo que ela também faz dentro da relação. Porque uma relação, por exemplo, de duas pessoas é metade para cada um de responsabilidade. Então, se algum relacionamento não vai para frente, não é por responsabilidade de apenas uma pessoa, exatamente das pessoas que compõem essa relação. Então, assim, percebam que eu não uso a palavra culpa. Para mim, isso, a questão de culpa, é uma forma um pouco não expressa aquilo que de repente poderia ser expresso, mas sim responsabilidades que nós temos nas nossas relações com os filhos, com pais, com amigos, com companheiros de jornada. Nós temos responsabilidades. Se você deseja ter hoje um relacionamento lindo e maravilhoso, ótimo. Veja o que você está fazendo de lindo e maravilhoso para a sua relação ser melhor. Se você gostaria de encontrar uma pessoa linda e maravilhosa, perceba se você também é uma pessoa linda e maravilhosa. Não lindo no sentido físico da coisa, não é nessa questão. Porque o que é lindo e bonito, isso é muito relativo. Isso depende do olhar de cada pessoa. Mas lindo no sentido de ser uma pessoa bacana, boa, alguém que é simpático, alguém que traga energias positivas. Aí, ok, você é assim também? Então não adianta você ser uma pessoa rabugenta, uma pessoa que reclama do mundo, da vida, e querer atrair uma pessoa linda e maravilhosa, brilhante, de luz. Isso não existe. Você vai atrair exatamente alguém que está no seu nível de energia e de vibração. Então, se de alguma forma você reclama do seu parceiro, da sua parceira, perceba que a tua energia é semelhante. Se não fosse semelhante, você não estaria junto. Sócios, da mesma forma. Então, esse é um assunto muito interessante a ser trabalhado. Pode ser muito mais aprofundado do que esse nosso breve momento. Tem muitas questões de ordem mais complexas envolvidas nessa dinâmica, nesse assunto, nesse tema. Que quando falamos de relacionamentos, falamos realmente de conteúdos muito significativos. E é onde nós precisamos aprender muito sobre nós, muito sobre as nossas ações, de tomarmos consciência sobre o que nós estamos fazendo. Que as consequências em relação ao que nós fazemos, elas vêm, não tenha dúvida. O que você faz, você atrai para você os resultados. Isso faz parte de uma lei natural. O que você faz, o que você planta, você colhe. Você joga uma pedra para cima, a pedra cai. Então não tem uma pedra voadora, não tem uma pedra com foguete. Então a pedra obedece à lei, uma lei natural. Ela cai. A ação da gravidade, a força da gravidade. Então nesse ponto é onde nós podemos perceber que temos muito que aprender no aspecto relacionamentos, de todas as ordens. O respeito, o entendimento, a mudança nossa de compreensão sobre o que acontece no externo. Por exemplo, pessoas com as quais eu me relaciono. Então, se eu me relaciono com alguém que eu percebo que não é um caminho legal, a pergunta é, o que você está fazendo aí? E veja, eu não estou falando de relacionamentos afetivos onde você tem que pegar suas malas e você ir embora de casa. Não é isso. O que você pode contribuir para a mudança nessa dinâmica? Quais são os sentimentos envolvidos nessa dinâmica? Quando eu falo dinâmica, é quando você está envolvido no relacionamento. Onde você tem envolvimento no relacionamento. Então, como começou? Começou com qual o interesse daquilo que teve início? O amor, o sentimento, a paixão, o que foi que aconteceu? Ao longo do caminho, por que se perdeu? Por que foi sendo arrefecido o sentimento, a compreensão, o entendimento? Por que chegar nesse ponto de falta de respeito? Por que chegar num ponto
possível até de agressividade. Qual o sentido disso? Perceba o que você está fazendo. Perceba se há possibilidade de mudanças, de transformar, de ter um enfrentamento para essa situação. Não é fugindo de um problema, não é fugindo de uma relação difícil que você vai ter a sua realização pessoal. Não é assim. Porque se você foge de algo, você vai encontrar alguma coisa semelhante lá na frente. E você vai voltar a uma estaca zero. E você vai perceber que, puxa vida, por mais que eu faço, as coisas parecem que não mudam. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o dedo podre. Aquelas pessoas que escolhem exatamente as pessoas que de repente falam, puxa vida, mais uma experiência ruim. Quer dizer, não é mais uma experiência ruim. Você tem que mudar você mesmo. Enquanto você não perceber que o problema não está no outro, está em você, com você, as coisas vão se repetir exatamente como elas são. Então o problema não é o outro. Será que você sabe o impacto que você causa no outro? Tem pessoas que elas não percebem o próprio comportamento, aí a outra pessoa se altera, e aí o chato é o outro. Não foi o teu comportamento que gerou o desequilíbrio no outro. Não, o outro é desequilibrado. Então a culpa é do outro. E você não percebe o que você faz. Tem pessoas que agem com falta de respeito. Tem pessoas que olham para o próprio umbigo. Tem pessoas que não conseguem perceber o outro. Colocam o outro como se fosse um objeto. Então, como é que funciona isso na prática? Exatamente, funciona através dos conflitos, das dificuldades, dos problemas. Até uma hora que nós vamos despertar. Então, quando nós falamos da busca de um relacionamento lindo e maravilhoso, eu diria, isso em qualquer área. Eu quero ter um sócio, uma sócia linda e maravilhosa. No sentido de uma pessoa bacana, uma pessoa que troca, uma pessoa que seja, que tenha respeito, que busque uma interação num projeto que seja legal, ótimo. Se transforme nessa pessoa primeiro. E aí você vai perceber, quando você percebe que alguém é realmente muito bacana, é porque você sabe o que é isso, porque você vive isso. E quando você se torna uma pessoa bacana, legal, uma pessoa numa energia boa, positiva, você percebe de longe as pessoas com uma energia que não é positiva. E você vai tender a se manter afastado dessas pessoas. Agora, se você está num relacionamento onde você precisa buscar desenvolver em si aspectos diferentes, ótimo, comece hoje. O que você pode fazer hoje para melhorar o seu dia com as pessoas com as quais você convive? Por exemplo, uma boa prática é o silêncio, por exemplo. Não é agora fechar a cara e se fechar no quarto e não falar com mais ninguém. Não, não é isso. Na conversa, se eventualmente vier coisas que te incomodam, ao invés de cair na crítica, como sempre deve ter acontecido, procure fazer silêncio. Procure compreender. Procure perceber se o chato da história realmente é o outro ou você tem participação na chatice do ambiente. Perceba isso. Nós vamos conquistar muitas coisas olhando em primeiro lugar para nós. Percebendo o que nós causamos nos outros. E mudando os nossos comportamentos, certamente o comportamento dos outros mudarão. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Se você quiser realmente resolver alguma questão importante, aproveite a experiência de um relacionamento que talvez não esteja assim tão legal para aprender o que é que eu preciso aprender com essa situação sobre mim. Sobre mim, não é sobre o outro. É sobre você. Dessa forma, nós tendo um pouco mais de consciência sobre isso, nós vamos seguir adiante, com mais equilíbrio, com mais energia, com mais amorosidade, compaixão, entendimento, e sabermos ter equilíbrio nas relações, e atrairmos pessoas legais, pessoas boas no nosso caminho, porque nós temos a mesma energia. Enquanto isso, nós vamos atraindo pessoas com o nosso padrão de vibração. E depois nós vamos reclamar, é claro, porque alguém tem que ser o culpado dessa história, né? Quando a gente usa a palavra culpa, né? Então, não, é o outro que fez, é o outro que falou, é o outro que fez isso. Então, sempre é o outro. Nunca é a pessoa. Isso é imaturidade. Isso é infantilidade.
Vamos assumir as nossas responsabilidades, assumir a nossa participação nos relacionamentos todos que nós temos e fazer o nosso melhor para progredirmos em equilíbrio, em consciência nessa dinâmica de aprendizados que a vida nos oferece. Quem está no nosso caminho exatamente são as pessoas que nós temos algo a conquistar em nós. Se for possível, transmitir isso para as pessoas da mesma forma. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Espero que nesse momento você esteja muito bem na relação, principalmente com você mesmo, que também é uma relação importante. Que Deus os abençoe, que os nossos queridos amigos espirituais, nosso querido e sempre presente amigo Jesus, nos ampare e nos proteja na nossa caminhada. www.fraternal.net.br. Estamos juntos nessa jornada extremamente importante para nós. Um abraço e até a próxima.